a transmissão do webinar com a Caixa. Temos connosco a Alexandra Moraes, a qual eu agradeço a disponibilidade sempre da Caixa em estar connosco nestes momentos. A Alexandra Moraes é coordenadora comercial de negócio internacional na direção de marketing de empresas da Caixa Geral de Depósitos e vai-nos hoje falar sobre o comércio externo digital, o novo normal, que é o primeiro webinar que a Caixa Geral de Depósitos terá connosco, num conjunto de 4 ao longo destes próximos 3 meses, até ao final de setembro, em que vamos abordar temas relacionados com o Trade Finance, entre outros. Estamos ainda a aguardar aqui a entrada de mais participantes. Já temos 15 online. Bem-vindo a todos. Espero que desfrutem deste webinar que a Câmara de Comércio está a organizar em parceria com a Caixa Geral de Depósitos para falarmos sobre o comércio externo digital. Vamos esperar só aqui mais alguns minutos para começarmos o webinar. Alexandra está no edifício da Caixa? Estou. Na João 21, em Lisboa. Este grande edifício. Espaço não falta para haver pessoas em diferentes sítios aí espalhadas. Sim. Para já, e agora também nesta altura que começam os períodos de férias, não é tão crítico. Portanto, há espaço para todos. E a Caixa tem estado com bons resultados, mesmo face a esta pandemia? Bom, os bancos podem ter sempre a sua versão de achar que nunca é suficiente, até porque as margens são sempre muito baixas, não é? O nível das taxas de juros é muito baixo e quanto mais baixas as taxas de juros, mais baixas as nossas margens e tudo aquilo que será o nosso produto bancário. De qualquer forma, a Caixa tem feito um grande trabalho nos últimos anos de recuperação no âmbito do plano de reestruturação e com o qual vai sair, penso, com nota de distinção. O nosso Conselho de Administração tem feito um excelente trabalho de posicionamento, de reformulação de todo o negócio e, portanto, temos todas as condições para ter continuidade, embora, naturalmente, como a todos, a pandemia tem um impacto também forte na Caixa e nos outros bancos, portanto é transversal a todos os bancos. Este processo, como nós já temos falado noutras ocasiões, portanto, também o aumento do risco das empresas, eventualmente alguma instabilidade e com algum receio também nos acessos ao crédito, portanto as perspectivas para este ano não serão tão animadoras como no ano anterior, mas tenho a certeza que vamos sair todos bem e recuperar o negócio, sim. Estamos cá para apoiar as empresas e portanto, é nesse âmbito, penso que vai ser um sucesso. Ótimo. Eu se calhar vou começar aqui com algumas apresentações, antes de passarmos depois à sua apresentação, já são 3 e 2. Antes de mais, dar as boas-vindas a todos os participantes que se juntaram a nós. Já temos em linha 30 participantes e, portanto, os números vai aumentar com certeza agora nos próximos minutos, mas eu vou começando aqui com algumas apresentações para podermos esclarecer também algumas dúvidas que possam existir em relação aos participantes. O meu nome é Pedro Magalhães, eu sou diretor de Comércio Internacional da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e vou estar aqui hoje em conjunto com a Alexandra Moraes, que é a coordenadora comercial de negócio internacional na direção de marketing de empresas da Caixa Geral de Depósitos, a fazer o primeiro webinar de um conjunto de 4 webinars que temos ao longo destes próximos 3 meses, até ao final de setembro, com o nosso parceiro para as relações internacionais da Câmara, que é a Caixa Geral de Depósitos, e que muito agradeço mais uma vez a Alexandra por estar aqui connosco, a partilhar o seu conhecimento e a experiência da Caixa neste mundo fantástico que é a internacionalização e o comércio externo. O primeiro webinar de hoje vai abordar este comércio externo digital, o novo normal, e portanto esperemos que seja uma temática que interesse aos nossos ouvintes, porque vivemos nesta economia globalizada, onde os processos documentais das operações de importação e exportação têm sido assentes sempre na parte do papel, do documento físico, com processos manuais, etc. E, portanto, estamos interessados em saber como é que isto está a mudar, o que é que vai acontecer, principalmente na parte do Trade Finance, onde existe já alguns passos que foram dados na parte da transição para o digital, talvez não com a velocidade que todos desejávamos,
mas creio que estes efeitos da pandemia mostraram essa urgência na transformação e a sensibilização dos vários agentes económicos envolvidos neste processo e, portanto, estamos aqui para ouvir o que é que está a acontecer e o que é que vai acontecer agora no futuro mais próximo. Depois teremos um segundo webinar no dia 28 de julho, com o potencial do agronegócio na retoma pós-Covid. O terceiro será no dia 8 de setembro, o papel da Caixa na transformação digital das empresas. E o quarto e último, no dia 30 de setembro, que são oportunidades na China, esse mercado que tem estado na ribalta de todos, não pelas melhores razões, mas que é um mercado com enormes oportunidades para as empresas portuguesas e que tem trazido bons resultados para muitas delas e que muitos estão desejosos de saber o que é que está a acontecer e o que vai acontecer economicamente às relações comerciais entre Portugal e esse gigante da Ásia. Mais uma vez, muito obrigado à Caixa Geral de Depósitos por estar connosco e a todos os participantes assistirem a este evento. Antes de eu passar a palavra à Alexandra, recordo apenas algumas regras de funcionamento aqui do evento. Portanto, como sabem, as sessões são gravadas, depois disponibilizaremos nos nossos canais. Os vossos vídeos e os microfones estão desligados, portanto, todas as questões ou comentários podem ser colocados na rubrica Q&A, na barra inferior que podem ver da plataforma Zoom, para que depois possamos colocá-las à Alexandra ou a mim próprio, para que possamos responder. Podem colocar na altura que quiserem. A apresentação da Alexandra vai ter cerca de 35 minutos e depois passaremos às questões tanto da vossa parte como da minha parte. Tenho aqui algumas questões que podem ajudar a uma melhor compreensão da temática. Sem me alongar muito mais, e eu creio que passava a palavra já à Alexandra, agora que já temos aqui um grosso significativo de participantes, e obrigado mais uma vez, Alexandra. Obrigado eu, em nome da Caixa Geral de Depósitos, só posso agradecer e é com muito gosto que estamos presentes e temos a oportunidade também de conversar um bocadinho convosco e a oportunidade também de falarmos aqui um bocadinho sobre o comércio externo e a transição de facto para um comércio externo mais digital. Pedro, não sei se já me deu autorização para fazer partilha? Sim, creio que sim. Então vamos lá experimentar. Não estou a conseguir, Pedro. Não? Deixa-me ver aqui. Pode experimentar agora, peço desculpa. Se não conseguir, eu tenho aqui a sua apresentação e também pode. Penso que agora já deve ser possível. Exato. Muito bem. Então, vamos dar início então àquilo que gostaríamos que fosse uma ambição para todos, que é tornar o comércio externo digital no novo normal e que eu penso que não faltará muito para que se torne uma realidade efetiva para todas as empresas que importam e exportam e para todos os intervenientes nos processos, não é? Então, vamos falar aqui um bocadinho sobre a evolução do comércio internacional na era pré e durante o Covid. Não sei se lhe devemos chamar já o pós-Covid, porque de facto ele ainda não acabou e não sabemos exatamente quando é que isto vai terminar. A importância de facto do trade finance e a transição para um processo mais digital e os passos que a Caixa também tem dado neste processo digital, não só no trade finance, mas também noutros produtos de apoio ao comércio externo. E aquilo que se pensa que serão os desafios futuros para a banca, as empresas, os transportadores e todas as entidades intervenientes nos processos de comércio externo. Eu começaria aqui por dar uma pequena nota sobre aquilo que foi, ou que era, o comércio internacional em 2018, aqui de acordo com os dados que a Boston Consulting Group costuma apurar no seu modelo preditivo e, portanto, nesta altura já se notava de facto um abrandamento global das economias e do ritmo de crescimento do comércio internacional, sobretudo pautado por algumas razões que todos nós conhecemos, as tensões entre os Estados Unidos, as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, a instabilidade do próprio Brexit, portanto foi uma indefinição durante muito tempo sobre se haveria uma saída ou não e como é que ela seria efetuada, e da parte das empresas também com cadeias de fornecimento cada vez mais complexas e mais globalizadas, e que agora durante a pandemia se percebeu que de facto que são um desafio quando nem sempre as coisas correm como são estruturadas e habituais.
Portanto, nesta altura, o comércio internacional representava 18,5 trilhões de dólares a nível mundial, portanto, retomou os valores de 2014 e quando na realidade se estimava que deveria atingir um recorde em 2027, 25 trilhões de dólares, portanto um valor bastante superior, com uma taxa média de crescimento de 3,3%. Era também nesta altura expectável e portanto, não deverá alterar muito, eventualmente os valores poderão não ser exatamente estes, mas é esperado também que nos próximos anos que os corredores asiáticos cresçam entre 1% e 7% ao ano. E enquanto à América do Norte o crescimento será um bocadinho mais moderado, entre 0% e 4%. As economias asiáticas, portanto, que já são uma realidade hoje em dia, portanto, espera-se que quer a Índia, quer o Vietnã se tornem, respectivamente, a 7ª e a 11ª maiores economias exportadoras em 2027. Portanto, este era um cenário antes da pandemia, com dados de 2018. Vou só aqui ainda dar uma nota, em 2019, e só para acentuar que o mundo já estava a mudar, não é? 2019 é mesmo o pré-Covid, o mundo já estava a mudar e, portanto, o volume global de comércio internacional já tinha reduzido cerca de 2%, representou 18,1 trilhões de dólares, com uma descida de 12% do comércio entre a China e os Estados Unidos, e que se traduziu numa redução global de 5% do movimento entre a Ásia e os Estados Unidos, portanto, que é bastante significativo, não é? Também nesta altura, para dar nota, que já se denotava um aumento da utilização dos tradicionais produtos de trade finance, em detrimento da utilização do comércio internacional nos regimes de open account, não é? Portanto, comércio efetuado com base na confiança entre as partes e, portanto, na atribuição de crédito pelos exportadores. Portanto, estamos aqui no final de 2019 a iniciar uma das maiores crises desde a Segunda Guerra Mundial e sobre a qual não sabemos exatamente quais vão ser os efeitos futuros, não é? Porque também dependerão das medidas e da magnitude das medidas a serem implementadas e, sobretudo, das alterações que os intervenientes no comércio internacional também vão ter, não é? Portanto, há muita incerteza, muita pressão sobre a liquidez, o agravamento dos riscos de crédito, portanto, a quebra estimada para este ano de 2020, que ainda não se consegue apurar, mas que, portanto, há aqui uma previsão por parte da Organização Mundial do Comércio, estima uma quebra do comércio na ordem dos 30%. Na sequência desta quebra de liquidez, desta quebra do negócio, de facto é esperado também que, infelizmente, que o nível de insolvências a nível mundial também venha a aumentar significativamente. Portanto, já se denotava aqui que nos últimos 4 anos já havia aqui uma tendência de subida e, de facto, a pandemia veio agravar este risco. Estimando-se que uma economia como a dos Estados Unidos possa ascender aos 25%, na China um bocadinho menos, nos 15%, e com 19% na Europa. E, portanto, vamos ver, entretanto, como evoluirá até ao final do ano. Bom, são previsões, como tal, valem o que valem até ao momento em que são apuradas e a cada momento podem mudar em função das alterações do mundo. Dar também aqui uma perspectiva daquilo que pode ser, com os dados que existem neste momento, a perspectiva de evolução do comércio para os próximos 8 anos, portanto estamos em 2020, portanto, e a expectativa, e de acordo aqui com os dados que a Boston Consulting Group apurou e que estimou, portanto no seu modelo preditivo, poderão oscilar entre, num cenário mais pessimista, um decréscimo de 2%, a um crescimento de 4,4% para 2028, portanto poderíamos dizer que se calhar o melhor é ficar aqui no meio, portanto as perspectivas é que exista de facto aqui um crescimento moderado, portanto uma quebra grande acentuada e depois um crescimento moderado ao longo dos anos e que possa antever nos próximos 8 anos um crescimento um bocadinho superior àquilo que era o 2019. Portanto, como estava a referir, de facto, este desagravamento e a percepção no comércio internacional de um agravamento dos riscos, das tensões entre os Estados Unidos e a China, que obriga de alguma forma também a procurar outros fornecedores, outros clientes,
cadeias de fornecimento alternativas ou reduzir o próprio processo produtivo e toda a cadeia de fornecimento, criam também aqui uma maior pressão em procurar instrumentos que mitiguem risco. Portanto, instrumentos que permitam realizar as operações, mas com uma cobertura de risco por parte, habitualmente, da banca, que assegura, de alguma forma, estas transações. E, portanto, nesse âmbito, acentuamos aqui ainda mais aquilo que é a importância do trade finance no negócio internacional. Como vamos ver um bocadinho mais à frente, não só mitiga riscos, é verdade, e se calhar esse é o ponto que é habitualmente mais focado, mas tem muitíssimas mais vantagens para as empresas e que nem sempre são visíveis ou permeáveis à primeira vista, porque habitualmente há sempre uma tendência para facilitar e trabalhar em open account assim que se ganha alguma confiança, mas nem sempre as empresas estão a cautelar da melhor forma os seus balanços. E, de facto, o trade finance é exatamente o quê, não é? É um conjunto de produtos financeiros bancários utilizados pelos importadores e exportadores e que, no fundo, facilitam e financiam as trocas comerciais internacionais. Estes instrumentos são disponibilizados pelos bancos e permitem que façam com que as operações se tornem mais líquidas para os exportadores, que lhes permite a antecipação e receber mais cedo a venda das suas mercadorias, e para o importador também lhe dá uma capacidade de negociar prazos de pagamento mais dilatados, permitindo que realize ainda algum cash flow na venda dos seus produtos, da transação realizada da compra. Os produtos tradicionais de trade finance habitualmente são as cartas de crédito e as remessas documentárias, as garantias e as stand-by letters, mas também devemos considerar aqui, num âmbito um bocadinho mais alargado, que todos os financiamentos relacionados e associados às operações, no fundo, a banca, através dos produtos de trade finance, está a financiar toda a cadeia produtiva. E nesse âmbito chamamos-lhe aqui o supply chain finance, no fundo, que é um conjunto um bocadinho mais alargado do trade finance, uma visão um bocadinho mais alargada e de ver o processo como um todo e não só a transação em si de forma isolada. Portanto, neste âmbito é possível financiar também o pré-embarque, para fazer o processo produtivo de preparação de mercadorias e depois também a antecipação no pós-embarque e em cadeia, ou seja, de fornecedor para fornecedor. Para isto, os bancos requerem habitualmente o controle sobre os fundos, sobre as mercadorias e a origem do pagamento, a visibilidade e monitorização durante o ciclo da transação e, naturalmente, ter segurança sobre as mercadorias e os recebíveis que permitem depois efetuar a liquidação dos negócios e dos financiamentos do supply chain finance associados ao trade finance. Como eu referi há pouco, porque é que o trade finance é tão importante nas empresas e nem sempre considerado como uma primeira opção? Bom, sobretudo o trade finance é um facilitador do crescimento do negócio e das empresas, na medida em que a libertação do fundo de maneio e a liquidez são fundamentais para qualquer negócio, não é? Portanto, a utilização de instrumentos desta natureza permite que quem compra possa pagar mais tarde e quem vende possa receber mais cedo. Portanto, há melhor do que isto? Penso que não. Potencia as margens e o incremento das margens de negócio, permite aceder a valores de encomendas mais altos, eventualmente, com economias de escala e com maiores descontos sobre maiores volumes. Para quem vende também permite vender mais, de forma segura. E, portanto, acho que é um negócio win-win para ambas as partes, na medida em que ambos conseguem realizar mais transações e acelerar também todo o negócio e também diversificar clientes e fornecedores neste âmbito. Não ficar preso aos limites de crédito que estão atribuídos a cada um dos clientes individualmente. Portanto, esta eficiência adicional de negócio, que é também acompanhada e trazida pela banca, permite também fazer o financiamento, como eu referi há pouco, e, portanto, permitindo que as empresas possam ter acesso a um fundo de maneio de forma mais económica, se é assim que posso dizer, mais competitiva, porque temos instrumentos com segurança de pagamento, com garantia de pagamento, e, portanto, é também, neste âmbito, um mitigador dos riscos de crédito. Portanto,
os fornecedores de mercadoria não têm que se preocupar ou não se devem preocupar tanto com o risco do cliente, mas sim com o risco do negócio que estão a fazer, é focar no negócio e não tanto no risco do seu cliente. O risco do cliente é acautelado pela banca. Portanto, não há valores de crédito atribuídos à carteira de clientes em balanço. Portanto, tem um instrumento que é negociável e que é traduzível em liquidez assim que a mercadoria esteja expedida e os documentos entregues e verificados e, portanto, é um acelerador, não é, no fundo, de todo o processo e de todo o sistema e balanço da empresa. Para além disso, como referia, e já agora aqui em atalho, o risco de insolvência das empresas é também mais reduzido. E porquê? Porque se uma empresa não tem que atribuir plafons de crédito aos seus clientes, portanto, não tem que aguardar os prazos de pagamentos dos seus clientes, que nem sempre são cumpridos, e assim como também não terá o risco de ter incobráveis ou de constituir imparidades que vão dilapidar o balanço de uma empresa e torná-la menos competitiva para aceder a outros negócios, é também aqui uma grande vantagem na utilização destes produtos. Não é? Portanto, julgo que, deste ponto de vista, os produtos de Trade Finance são um grande acelerador dos negócios das empresas com pouco risco e com assegurando a liquidez para poder continuar a realizar negócios e aceder a outros negócios, a outros clientes e a outros fornecedores. Alexandra, desculpa interrompê-la. Normalmente temos algumas empresas, normalmente até de menor dimensão, naturalmente, quando começam o processo de internacionalização e começam a exportar, que quando são confrontados depois com as comissões que têm que pagar em todos esses produtos de trade finance, muitas vezes a gente diz, eu se calhar prefiro arriscar e não contratar algum tipo de produto. O que é que tem a dizer a estas empresas? Bom, eu naturalmente que as comissões são sempre ajustáveis ao risco do negócio que o banco avaliará e dos intervenientes no negócio. Se estamos a olhar do ponto de vista do exportador, eu acho que não há qualquer dúvida, porque o exportador, fazendo uma venda portanto, em regime de conta corrente, terá que atribuir crédito a uma empresa e nada lhe garante quando é que vai ser pago, não é? Portanto, desse ponto de vista, nem sequer me parece que seja tema. Acho que a utilização de um crédito documentário como instrumento de venda permite, vamos lá ver, os instrumentos de trade finance permitem aproximar os interesses do importador e do exportador. Portanto, o importador quer pagar cada vez mais tarde e assegurar que as mercadorias chegam primeiro, e o exportador quer receber imediatamente, ter a certeza que recebe e só depois então enviar a mercadoria. Portanto, estes instrumentos foram criados precisamente para aproximar os interesses de ambos, de outra forma inviabilizariam a realização dos negócios. Uma empresa que trabalha num regime de conta corrente com os seus clientes terá necessariamente um balanço mais pesado, menos liberto para a realização de negócios e menos seguro. Muito obrigado. Isso ficou claro. Não sei se respondi à sua não, questão. Não, a mim respondeu porque eu já sabia. Espero que tenha respondido a quem tem dúvidas sobre isso. Já agora, do ponto de vista do importador, e portanto os bancos quando emitem as cartas de crédito, emitem-nas a pedido do importador e que naturalmente já o terá acordado com o exportador, com quem está a vender. A operação de emissão de uma carta de crédito tem um risco equivalente a uma operação de crédito habitual, embora o instrumento seja diferente, estamos a falar aqui de uma operação extrapatrimonial e não de uma operação de balanço. De qualquer forma, um instrumento de uma carta de crédito será necessariamente menos onerosa para o importador, para além de que ele deverá considerar também os benefícios de utilizar um instrumento desta natureza. Com um instrumento desta natureza, quem está a comprar pode negociar prazos de pagamento, pode negociar descontos significativos na mercadoria que está a importar, que no fundo se calhar compensam o custo que tem na abertura da carta de crédito. E, portanto, penso que desse ponto de vista o custo não é o ponto mais importante, mas sim a segurança para quem vende, a libertação dos cash flows e de liquidez para que se possam realizar outros negócios. Esse sim é o ponto mais importante, penso eu. Sem dúvida, sem dúvida. Posso estar a ser um pouco parcial, não querendo correr a risco de ser parcial.
E de facto, pronto, o Trade Finance é de facto a alavanca para as empresas exportadoras, sobretudo nesta fase e em fases de maior desconfiança, de maior incerteza nos mercados, nos negócios, são de facto a grande alavanca para as empresas que têm uma grande atividade exportadora e que são determinantes para a sua sobrevivência, a sua permanência e crescimento a nível global, nos mercados, portanto, e sempre mais acentuadas nestes períodos de crise. E é só aqui dar uma nota que, como tinha referido já há pouco, em 2019, fruto das tensões entre a China e os Estados Unidos, portanto, houve uma necessidade de haver aqui uma alteração dos fornecedores e clientes de ambos, não é? E esta alteração já fez com que o volume de transações ao abrigo do Trade Finance tenha aumentado significativamente, e até tinha posto aqui uma nota que as receitas do Trade Finance a nível mundial aumentaram 6% face a uma quebra daquilo que seria em regime de conta corrente na ordem dos 4%. Portanto, aquilo que se estima para os próximos anos e nestes cenários é que, apesar desta quebra generalizada do comércio internacional nos próximos tempos, o crescimento da utilização dos produtos de Trade Finance terá certamente um aumento e que neste momento com os dados que temos, que se estima que ascenderá à ordem dos 5%. E portanto sobre o Trade Finance e a importância do mesmo, que eu acho que as empresas devem pensar um bocadinho mais sobre estes produtos, não invalidando que naturalmente continuem a realizar algumas transações da forma habitual, mas penso que é importante sensibilizar para de facto as vantagens, sobretudo em termos de balanço das empresas, de segurança das empresas e de continuidade e persistências nos mercados, porque os tempos vão ser mais difíceis, com novos desafios, e portanto ter balanços muito pesados com créditos a clientes não é seguramente uma boa opção para continuar e superar esta época mais complicada. Estes instrumentos, como enfim, penso que os nossos convidados conhecerão, portanto são instrumentos que estão suportados em papel, em documentos em papel. São de alguma forma pesados nesse sentido, porque obrigam à apresentação de um conjunto de documentos que dão pagamento das operações. Os documentos já são os habituais, realizados também nas operações em Open Account. A diferença aqui é que estes documentos passam pelo circuito bancário e são apresentados nos diversos bancos que intervêm nessas operações. E de facto, é estranho como é que o mundo tem evoluído de uma forma cada vez mais tecnológica e digital e como é que estes processos se mantêm ou se têm mantido até há bem pouco tempo tão alicerçados em papel, com entregas físicas em papel, com todo o processo de emissão em papel e não só, em manualidades por parte das empresas, por parte dos bancos, por parte dos transportadores. De facto, tornam-se pesados desse ponto de vista e também onerosos desse ponto de vista. E de facto tem havido alguns ponderadores e razões para que isto aconteça. Os bancos também têm sido, os bancos e não só, portanto têm sido muito bombardeados com um excesso de regulamentação, de compliance, de requisitos da AML, Know Your Customer, e portanto todos estes processos têm de facto atrasado a digitalização e a automatização dos processos e a própria banca também durante muitos anos não tem desenvolvido de forma a transição para o digital destas operações. Eu gostaria de dizer que o processo de transição digital já iniciou há cerca de 10 anos. Foi feita a primeira troca de fluxos de cartas de crédito com documentos totalmente digitais. Mas, de facto, as empresas, foi a primeira experiência, portanto, o processo tem vindo a crescer ao longo dos tempos, foram surgindo no mercado algumas empresas, sempre balizadas também pelas normas da Câmara de Comércio Internacional e têm sido desenvolvidos, uns mais dentro do Trade Finance, outras empresas também a desenvolverem tecnologia digital com outros produtos paralelos. Mas de facto, pronto, este desenvolvimento não tem sido harmonizado entre as várias entidades e entre os vários países e de facto o número de intervenientes
numa transação trade finance às vezes é tão grande que parece difícil que todas as entidades possam fazer a transição em simultâneo para o mundo digital. Mas devo dizer que este panorama que eu estava aqui a referir tem vindo a evoluir e nos últimos 3 anos já temos observado, e para quem se interessa e quem utiliza, têm sido publicadas diversas notícias ao longo dos tempos de novas empresas a experimentarem novas operações com tecnologia blockchain, de troca imediata da documentação. E nesse âmbito têm sido dados alguns passos. Claro que é expectável que estas apresentações eletrónicas ao abrigo das cartas de crédito se tornem cada vez mais globais e que venham a crescer exponencialmente. Por um lado, porque também os instrumentos de trade finance espera que tenha aqui um aumento na sua utilização e, por outro lado, naturalmente que não é alheio o facto da pandemia do Covid-19 ter acelerado esta necessidade que se percebeu que durante esta pandemia impediu a realização ou em tempo útil de muitos dos negócios internacionais que estavam a ocorrer durante aquele tempo e portanto percebeu-se de facto que é urgente esta transição, que de um momento para o outro as pessoas podem estar fora dos seus locais de trabalho por obrigação ou não, e portanto há necessidade de dar continuidade ao negócio, de dar continuidade às transações e a realização em tempo útil. Também gostaria de dizer aqui que nesta altura poderiam perguntar, bom, mas então se isto ainda não estamos todos no mundo digital, porque é que estamos aqui a conversar sobre isto? Bom, é importante que todas as entidades entendam esta necessidade. Portanto, se nós pensarmos, bom, eu só vou entrar no mundo digital quando o meu cliente entrar e o meu cliente vai pensar o mesmo do cliente dele e, portanto, isto torna-se uma cadeia e um ciclo vicioso, não é? Portanto, a adoção da tecnologia e das emissões eletrónicas e das emissões digitais nas próprias empresas obriga também aqui a alteração de um paradigma e de todos contribuirmos e sensibilizarmos os nossos stakeholders para participarem nestas operações. Nas cartas de crédito em concreto, penso que há aqui alguns passos que podem ser dados e perceber e facilitar, começar a facilitar também estas trocas digitais que aceleram em muito. Portanto, processos que podem demorar muitos dias, 20 a 30 dias, e de repente serem tornados processos realizados em horas. Mas para isso é importante que as emissões eletrónicas sejam vistas de outra forma, ou seja, uma carta de crédito hoje em dia envolve se calhar um conjunto de 20 documentos com 20 emissões por entre 20 entidades diferentes. Mas a pergunta é, e que eu deixo aqui um bocadinho em aberto, porque naturalmente que se adaptará de forma diferente aos diferentes negócios. Qual é o objetivo último da carta de crédito? A transação vai ser efetuada com uma carta de crédito para que garanta pagamento e garanta ao exportador o recebimento imediato, ou qual é o objetivo da carta de crédito? É necessário realmente ter aquele conjunto de documentos todo dentro de uma carta de crédito? Portanto, é que as cartas de crédito nos últimos anos complicaram-se de tal forma que se torna difícil, até mesmo no processo físico de papel, que elas fluam de uma forma rápida e sem divergências. Portanto, o tema que se coloca aqui é, será mesmo que aqueles documentos são todos necessários? Se calhar, se o objetivo da carta de crédito é garantir pagamento, se calhar não precisamos daqueles documentos todos. Se calhar se é preciso um certificado de sanidade, se calhar não precisa, e a entidade que o emite não emite digitalmente, se calhar não é preciso vir dentro de uma carta de crédito, se calhar pode circular em paralelo. Portanto, é preciso aqui também adaptar e flexibilizar um bocadinho aquilo que é o tradicional forma de vermos as cartas de crédito. Eu gostaria aqui de dar também a indicação que estas plataformas digitais que permitem portanto, a transação e a circulação digital dos fluxos que antes eram físicos, em papel, de forma digital, trazem aqui não só maior segurança, evitam o risco de fraude de documentos ou de desaparecimento dos documentos no processo, porque passam por muitas entidades.
uma maior harmonização da documentação, aceleram sobretudo as transações de venda de ambas as partes, são um mitigador do risco da volatilidade dos mercados que a cada dia mudam. Uma valorização do dólar numa semana ou duas, se calhar é o suficiente para tornar o negócio menos rentável para quem está a vender ou a comprar. Portanto, a possibilidade de ter aqui uma redução de custos ao nível das empresas, quer dos importadores, quer dos exportadores, quer dos transportadores e dos bancos, no tratamento destas operações todas de forma digital e poder afetar estes custos, esta eficiência operacional a outros meios, ao negócio, portanto, se calhar é algo que me parece que as empresas também devem olhar de uma forma positiva e tentar, portanto, ir fazendo pequenos passos de transição para o digital. Sobretudo porque fazer um negócio mais rápido, realizar um negócio mais rápido, receber mais rápido, é uma grande vantagem para que o negócio possa ser outra vez reinvestido noutros clientes e noutros mercados. Como é que poderá evoluir o futuro digital? Bom, eu dei aqui um enquadramento daquilo que é hoje o processo do Trade Finance. Hoje ou até há pouco tempo tínhamos processos muito pesados em papel, podem ir até 4 bilhões de documentos em circulação no sistema, parece uma coisa incrível, com acesso muitas vezes limitado ao financiamento de algumas empresas, com regimes legais dispares e quanto à aceitação da documentação eletrónica, alguma ausência de standardização no wording, na apresentação dos documentos e, portanto, aquilo que se estima é que estes passos serão dados gradualmente e que, portanto, nos próximos tempos sejam dados passos de digitalização, de remoção de algumas barreiras legais, do desenvolvimento de standards digitais ao nível da Câmara de Comércio internacional e ao nível das empresas, portanto um balizamento de como é que devem ser apresentadas a documentação ao abrir de uma carta de crédito e das remessas e, portanto, estima-se que num futuro que se espera relativamente não muito longo, uma maior automatização com processos mais eficientes, quer mesmo no controlo do AML, do Know Your Customer, do reporting a nível de trade, um maior acesso, uma maior acessibilidade e facilidade de financiamento para empresas mais pequenas que nem sempre conseguem ter acesso ao financiamento no Trade Finance, um alinhamento e a adoção universal da documentação eletrónica com base em fontes oficiais, e, sobretudo, uma maior conectividade entre as várias plataformas que hoje já existem, no fundo, que portanto, seria uma utopia pensar-se que todas as empresas do mundo e todas as entidades emitentes e todos os bancos estariam residentes numa só única plataforma, até porque elas têm começado a nascer em vários sítios, não é? E, portanto, cada uma vai angariando os seus clientes e o seu núcleo de intervenientes nas operações. E, portanto, o que falta aqui é existir no fundo, uma plataforma que faça a ligação entre todos estes sistemas que já existem para que a transição para o futuro digital seja plena. O que é que, entretanto, as empresas podem fazer? Por um lado, irem transformando os seus processos digitais internamente, até às vezes o simples facto de poder fazer a emissão de uma fatura eletrónica, acredito que se calhar nem todas as empresas em Portugal hoje o possam ou tenham capacidade de o fazer, mas pequenos passos podem ir sendo dados nessa matéria. A atualização dos sistemas internos para a emissão digital dos processos, a integração, pequenas integrações de sistemas com os seus fornecedores, com os seus clientes, com bancos e que permitem também acelerar a emissão digital das documentações e, sobretudo, também não ter medo ou não ter receio de participarem em pilotos ou soluções tecnológicas inovadoras que muitas vezes estas plataformas, estas fintechs e os próprios bancos oferecem no sentido de realizar um piloto, vamos fazer uma experiência e perceber como é que funciona, vamos ver quais são as vantagens que se conseguem retirar daqui e perceber que se calhar são soluções mais rápidas, mais eficientes e acessíveis e, portanto, esta adoção e a transição para o digital não é tanto uma questão de adoção de tecnologia, mas também de adotar com confiança e ganho de experiência na sua utilização e este ganho de experiência que também vai permitir o seu desenvolvimento. Portanto, não temos dúvidas que a pandemia
o Covid-19 acelerou este processo, não é? E que ele vai avançar muito rapidamente, mais rapidamente se calhar do que nós pensamos aqui enquanto estamos a conversar, e de facto a forma como hoje se calhar as empresas fazem negócio não é exatamente a mesma como se fazia há 3 ou 4 meses atrás, e portanto julgamos que este vai ser o novo normal no comércio externo muito rapidamente, e quando eu digo muito rapidamente, mesmo no sentido de sensibilizar as empresas que é urgente alterar os processos e tornar estes processos mais competitivos, mais ágeis e rápidos, não é? Relativamente aqui ao comércio digital, cabe-me também dizer que, e não poderia deixar de ser, que a Caixa também está a dar os seus passos no comércio externo digital, não só no comércio externo, mas neste âmbito da nossa conversa cabe-me falar aqui sobre o comércio externo, e é com muito orgulho e satisfação que damos aqui nota, e publicámos também em diversos órgãos de comunicação social, que foi feita a primeira transação 100% digital de Trade Finance, portanto uma operação que foi feita entre uma empresa importadora com um fornecedor na Índia, por acaso decorreu durante a pandemia, mas não foi essa a motivação para a qual a empresa quis realizar esta operação, e posso dar nota que de facto correu muito bem. A nossa empresa cliente ficou bastante satisfeita e não teve qualquer problema no levantamento da mercadoria junto da alfândega, porque aceitou o BL eletrónico, tal e qual como ele foi emitido, e posso dizer que esta operação, que habitualmente costuma demorar entre 20 a 30 dias até que os documentos cheguem à Caixa Geral de Depósitos e sejam verificados e entregues ao nosso cliente, que entretanto ainda terá que levantar a mercadoria, se realizou em um par de horas, não é? Portanto, acho que faz toda a diferença para o negócio das empresas ter uma operação que demora 20 ou 30 dias até ter a mercadoria na empresa, e para quem vende ter o dinheiro em caixa passar a ser horas, não é? Sim, Faz toda a diferença. extraordinário. É realmente o futuro, que é o presente já, não é? Já tratando-se da primeira, creio que o futuro será precisamente isto, não é? Toda a gente quer as coisas mais céleres, mais rápidas, e isto é uma ótima notícia ter sido feita a primeira. Espero que seja a primeira de muitas até ao final do ano e aí consecutivamente. Sim, nós também esperamos que seja a primeira de muitas, já temos por acaso outra em curso. De qualquer forma, perguntam-me se calhar, bom, mas então é complicado aceder a estas plataformas? Não é nada complicado. Portanto, é uma plataforma web-based, em que naturalmente é preciso fazer uma adesão à plataforma, que é feita através da Caixa Geral de Depósitos e com todo o apoio dos nossos especialistas de Trade Finance e das nossas áreas comerciais. É preciso fazer a adesão à plataforma, sobretudo da parte das empresas, persuadir os seus clientes e fornecedores também a aderirem a estas plataformas, mostrando também as vantagens que têm nas mesmas, porque é um negócio win-win, portanto ambos ganham com a aceleração destes processos a todos os níveis, não é? E portanto depois é combinarem entre as partes qual é a documentação que efetivamente é necessária para apresentar ao abrigo de uma apresentação eletrónica e no fundo depois é estruturar a carta de crédito ao abrigo das regras eletrónicas que foram emanadas pela Câmara de Comércio Internacional e que são específicas para as emissões eletrónicas dentro destas plataformas. Portanto, o BL é endossado digitalmente pela Caixa e portanto, quer dizer, mais fácil do que isto parece-me difícil, com de facto uma poupança enorme em custos e uma aceleração na rapidez do recebimento. Posto isto, não me parece que existam grandes dificuldades das empresas, é uma questão de, como referi há pouco, de adoção e de experimentar, e depois de experimentarem, eu penso que o caminho vai ser cada vez mais este e mais digital. De qualquer forma, se tiverem alguma questão, naturalmente eu tenho aqui uma questão. Disponíveis. Do vosso benchmark, o que é que está a acontecer lá fora, noutros países? Esta adaptação a estas plataformas já é muito mais consistente, dependendo dos mercados, naturalmente. Agora falo de mercados mais evoluídos do que nós, neste âmbito do comércio internacional, ou que tenham mais volume, não é? Isto já é um standard procedure ou ainda também está numa fase de adaptação? Não, noutros mercados, eu posso dizer que esta foi a primeira emissão em Portugal, não é?
Portugal é um país pequeno, de facto, não tem uma grande representatividade em termos de negócio de trade finance, a nível mundial, comparado de facto, com o resto do mundo. Mas noutros países, nem sempre propriamente os países mais desenvolvidos, na Índia, por exemplo, esta plataforma é muitíssimo utilizada, mas por grandes empresas, é um facto. Mas estas plataformas têm sido cada vez mais globalizadas ao nível de outros países, naturalmente que se calhar ainda não têm a dimensão nem a escala suficiente para se tornarem uma obrigatoriedade, não é? Mas estão a ganhar a sua dimensão e sobretudo com fornecedores que vão trazendo também os seus clientes e a sua cadeia, que vão trazendo para estas plataformas, vão ganhando alguma projeção e que será de facto a tendência, não tenho a menor dúvida que será a tendência do futuro e que já, no fundo, que já está a acontecer. Alexandra, temos aqui algumas perguntas. Portanto, a primeira é quais é que são as plataformas e a forma de adesão a esta plataforma? Bom, a forma de adesão é efetuada através da Caixa de Depósitos, que entrará em contacto com a fintech que desenvolve estas plataformas e, portanto, entrando em contacto com a Caixa, nós tratamos do processo e é feita uma apresentação com a própria plataforma, que dará também todo o apoio na adesão. Portanto, a adesão é apenas assinar um pequeno contrato de adesão e de aceitação dos termos. E depois o negócio é o habitual, portanto é trazer os seus clientes e fornecedores e acordar a operação para a emissão ao abrigo desta plataforma. Muito bem. E existe informação sobre quem é que está nas plataformas e quais é que são esses mesmos requisitos? Ou quais Sim, as instituições existe também informação, aderentes? portanto existe informação, naturalmente depois de se conversar sobre esta vontade de fazer a adesão, existe informação, alguma informação. É importante que as empresas também, junto da sua rede de clientes e fornecedores, também possam questionar as empresas com que plataformas é que estão a trabalhar, se já estão a trabalhar com plataformas desta natureza e quais são. Facilitará, assim como os bancos também dos seus clientes ou fornecedores, facilitará também a adesão mais rápida. Se as entidades já estiverem a trabalhar dentro da plataforma, naturalmente que é mais rápido que todos entrem em acordo e que possam realizar as operações ao abrigo da mesma com maior celeridade. Muito bem. Aqui temos mais algumas perguntas. Eu tenho aqui uma pergunta. Esta plataforma é específica para cada banco ou todos os bancos têm acesso à mesma plataforma? Bom, todos os bancos, é assim e não. Portanto, todos os bancos podem ter acesso à mesma plataforma, sendo que existem várias empresas com plataformas desta natureza. Portanto, existem várias empresas tecnológicas que desenvolveram estas plataformas. Alguns bancos têm uma plataforma, outros terão outra, alguns têm todas, não bancos em Portugal, naturalmente, estamos a falar dos grandes bancos, os bancos como o HSBC, o BNP Paribas, o Citibank, portanto são bancos com outra dimensão e com uma escala mais global e, portanto, essa tipologia de bancos tem acesso às plataformas todas, não é? Até por uma questão de poder servir todo o nicho de clientes que tem. Claro. Aqui em Portugal, a Caixa neste momento está num piloto com 2 plataformas e, portanto, sendo que não há assim muitas mais, diria que a Caixa até está bastante bem posicionada. Então, e se o exportador é aderente e o importador não é, qual é que é o procedimento que se faz? Portanto, se o exportador é aderente, o que deve fazer é falar com o seu importador e falar-lhe um bocadinho sobre abordá-lo sobre a possibilidade de aderir a esta plataforma. Na positiva, esta abordagem deve ser feita naturalmente primeiro pelo exportador. Na positiva, e acedendo a essa abordagem, o que pedimos é que seja dado um contacto da empresa para que a empresa que faz a gestão da plataforma possa também abordar a empresa e fazer-lhe a apresentação do funcionamento da mesma e dos requisitos necessários para poder trabalhar com ela, não é? Muito bem. E há aqui uma pergunta que diz respeito a como fazer parte da plataforma, em especial empresas de Macau ou mesmo dos países de língua portuguesa. Eu creio que a Caixa é um parceiro privilegiado nisso, já que é o único banco que está presente em todos os países de língua portuguesa. Sim. Bom, o processo é o mesmo. Não há aqui nenhum impedimento em termos de geografia
não há nenhum impedimento em termos de geografia. Vamos lá ver. Neste momento estamos a fazer fazer estes processos apenas sediados com a Caixa Geral de Depósitos em Portugal, não ainda com o nosso grupo. Possivelmente o próximo passo é estender a plataforma ao grupo Caixa. Agora, a realização das operações entre importadores ou exportadores de outras geografias, como as que referiu, isso não tem impedimento absolutamente nenhum, desde que os bancos ou que eles façam todos a adesão à plataforma, portanto isso não é um impedimento. Ok. E que custos é que isto estão inerentes a pertencer a esta plataforma? Bom, os custos inerentes, os custos não são cobrados pela Caixa, porque não é a Caixa que faz a gestão da plataforma, a Caixa é um utilizador e aqui um persuasor, não é, digamos assim, de adesão e de trazer os clientes também para esta plataforma que é vantajosa para todos. Os custos são apresentados pela empresa que faz a gestão da plataforma. De qualquer forma, nesta fase em que estamos no lançamento desta experiência também, temos alguns benefícios para os clientes que entram com a Caixa Geral de Depósitos e que fazem a adesão até ao final do ano. Muito bem, fica lançado o reto. Os benefícios podem ser gratuitos. Ok. Temos aqui mais duas perguntas, não sei se quer avançar e depois faço as perguntas ou... De qualquer forma, Pedro, deixa-me só dar nota de uma questão. Os custos, de qualquer forma, os custos são sempre um tema e eu percebo que é um tema importante as empresas perceberem também quanto é que lhes poderá custar, mas a ótica de participação nestas plataformas digitais não deve ser olhada como um custo adicional, até porque muitas das empresas vão deixar de usar a documentação através dos DHLs, portanto só aí já tem uma poupança de custos. Por outro lado, a poupança de custos que têm nos processos manuais e em pessoas portanto, compensa perfeitamente a adesão à plataforma, para além de acelerar, portanto, todas as vantagens inerentes que tem a adesão à plataforma, portanto, o custo não é um tema, portanto, o custo, se considerarmos, é como se estivéssemos a subscrever um Netflix ou uma coisa equivalente, portanto, o custo é anual, mas dividido pelos meses é como se estivéssemos a fazer uma subscrição do Netflix ou do Spotify, portanto, não deve ser visto desse âmbito, porque não é de todo, penso eu, que seja a preocupação mais premente das empresas nesta utilização. E no caso de fazer parte dessa plataforma, o risco de crédito continua a ser avaliado pelo banco? Sim, o processo da carta de crédito em si decorre exatamente da mesma forma, em termos de análise de risco, está sempre no banco, como até hoje, não é? E os custos são idênticos aos tradicionais ou existem benefícios? Bom, os custos para já são idênticos. Acredito que a maior utilização destas plataformas também venha poder reduzir os custos dentro da própria banca. Muito bem. Temos aqui o Rui Magalhães, que nos pergunta que a sensação que tem desde há alguns anos é que a banca centralizou os serviços, portanto ficou mais difícil o acesso das micro PMEs aos instrumentos de trade finance. E quando acedem, existe alguma entropia nos serviços intermédios que desmotiva e leva a procurar soluções a outros prestadores ou mesmo fora de Portugal. O que é que nos pode dizer sobre isto? Bom, as empresas, vamos ver, o acesso, se for para emissão de cartas de crédito de importação, naturalmente trata-se de uma operação de crédito, ainda que seja através de um instrumento, de um extra patrimonial, de um instrumento potencial. De qualquer forma, há sempre uma avaliação de risco e, portanto, as empresas têm que ter um perfil e capacidade suficiente para que o banco se sinta confortável na emissão da carta de crédito. Não é pelo facto das empresas serem pequenas que isso possa ser um óbvio. Portanto, não é a dimensão das empresas que pode vir a obstar na emissão de uma carta de crédito. Não me parece nada que seja esse o tema, até porque a Caixa Geral de Depósitos tem apoiado, eu própria assisti, várias empresas de dimensão mais pequena e, portanto, quando falamos aqui, eu até lhe posso dar nota que a nível mundial, se calhar, o Trade Finance, portanto, é mais disseminado através até, ou pelo menos tem uma maior representatividade nas grandes empresas. Em Portugal não é tanto nas grandes empresas, mas sim nas PMEs. As PMEs é que são o grande tecido
que utiliza instrumentos de trade finance. As PMEs exportadoras e importadoras são de facto os grandes utilizadores e, portanto, não me parece que não é a dimensão da empresa. Portanto, uma microempresa também consegue perfeitamente aceder a um instrumento de trade finance, à emissão de uma carta de crédito, se for o caso, ou de uma garantia bancária. O tema não decorre da dimensão, decorre na capacidade que essa empresa, ou no plano de negócios que essa empresa tem, que também dê algum conforto ao banco para, no fundo, prestar ali uma garantia. Vamos lá ver, uma carta de crédito é uma garantia de um banco, é uma garantia de pagamento por parte de um banco. Ok, muito bem. Por último, temos aqui uma pergunta da Ana Rita, que nos pergunta: o FCR, Certificado de Recepção do Transitário, é aceito em vez do BL? Perdão, eu não ouvi. O FCR, Certificado de Recepção do Transitário, é aceito em vez do BL? Nesta plataforma, é isso? Não pergunta em específico. Não sei se é em termos gerais. Presumo que sim. As plataformas nem todas têm o mesmo, aceitam a mesma tipologia de documentos de transporte. Algumas aceitam, portanto, quer o documento de transporte por terra, por barco, por avião, outras aceitam apenas o documento de transporte portanto, marítimo. Nós estamos a trabalhar com duas, portanto, no âmbito das duas plataformas, o documento de transporte por terra é também aceitável. Ok. Em caso de incumprimento de pagamento do cliente, há a garantia do pagamento pela Caixa de Depósitos? Em caso de incumprimento claro, ao abrigo de uma carta de crédito, sim. Uma carta de crédito, desde claro. que sejam cumpridos, naturalmente, pelo exportador, todos os requisitos que são solicitados na carta de crédito. E a plataforma não reduz a necessidade de confirmação da carta de crédito, ou reduz? Estas plataformas que estamos aqui a falar são plataformas para a utilização de instrumentos de trade finance, portanto, de carta de crédito. Naturalmente que também há plataformas desta natureza para operações em conta corrente. E nós, a seguir, podemos falar aqui de uma outra que a Caixa de Depósitos também tem divulgado e que tem tido um crescimento na sua utilização exponencial e que funciona num regime de conta corrente. E, portanto, há diversas plataformas, assim como esta também, que permite a utilização em conta corrente. Naturalmente que essas transações não passarão pelo banco. Muito bem, então já concluímos aqui a série de perguntas que tínhamos. Se quiser avançar na sua apresentação, espero que tenha ficado claro para todos. De qualquer forma, estaremos sempre ao dispor para aquilo que entendam depois necessário questionar ou que queiram questionar no fim. Portanto, continuando aqui com a evolução do digital e aquilo que a Caixa tem feito também na área digital e nos produtos de apoio às empresas, como também dar aqui nota de que desenvolvemos também no ano anterior uma plataforma denominada FlexCash, que não é mais do que uma plataforma de confirming digital, portanto é uma plataforma de faturação eletrónica digital e que dá aos compradores a flexibilidade nos prazos de pagamento e aos fornecedores a garantia de antecipação das suas faturas em 24 horas. Portanto, é um instrumento também na sua natureza, portanto, não recorrendo aqui a cartas de crédito, apenas aqui à garantia de pagamento de faturas, a possibilidade de antecipá-las em 24 horas, penso que é uma grande vantagem também para as empresas do ponto de vista também de melhorarem a liquidez e o seu fundo de maneio para poderem também continuar a realizar outros negócios sem estarem presos a aguardar os pagamentos por parte das empresas. Portanto, para fornecedores, tem como uma grande vantagem o processo eletrónico de validação das faturas, a garantia do pagamento, de facto, se pedirem a antecipação, pode ser dada até 24 horas e permite também melhorar as condições de financiamento e a gestão da própria tesouraria. Para quem está a comprar, em primeiro lugar, tal como referimos ali atrás no Trade Finance, permite em primeiro lugar melhorar as condições de negociação e prazos de pagamento com fornecedores, portanto, uma garantia também de pagamento destas faturas, desde que sejam validadas naturalmente. A redução dos custos administrativos e, portanto, dos custos operacionais para todas as partes,
pelo simples processo de ser um processo digital e, portanto, requerer menos intervenção humana e operacional e pronto, de alguma forma também melhora aqui a relação com os fornecedores, não é? Porque é uma garantia de pagamento no momento certo, que antecipa a liquidez às empresas e, portanto, penso que é um grande passo e posso dizer que temos crescido bastante, temos tido bastante adesão nesta plataforma. Posso dar ainda nota que há um grande grupo de distribuidor da área da distribuição em Portugal aproveitou durante o período de confinamento para utilizar esta plataforma, incluindo todos os seus fornecedores e, portanto, agilizando e facilitando desta forma o pagamento e a liquidez às empresas que tiveram fechadas e que tiveram os constrangimentos do confinamento. E, portanto, isto foi um grande passo também dado e que estamos muito satisfeitos também com os resultados e com a adesão a nível nacional. Muito bem. Falando aqui ainda um bocadinho sobre também outros passos digitais que também apoiam o comércio internacional e não só, também o comércio doméstico, não é? As operações domésticas das empresas, para além do Caixa Direto de Empresas, que teve um recorde de utilização durante também a pandemia. O Caixa Direta de Empresas, neste momento, permite efetuar praticamente tudo à distância, desde o leasing, do factoring, do confirming, as operações diárias de utilização das contas correntes, da visualização, a própria emissão e pedidos de emissão de cartas de crédito, a consulta de todo o negócio de comércio externo, portanto é um kit de comércio externo também dentro do Caixa Direta de Empresas, os contratos de renting e de leasing, portanto tem toda a panóplia, a negociação cambial, portanto, praticamente a empresa, tudo o que é um negócio bancário pode ser praticamente quase todo realizado através do Caixa Direto de Empresas e o próprio contacto com o próprio gestor de cliente que acompanha a empresa também. Adicionalmente, foi desenvolvido também mais recentemente uma app chamada a app Caixa Pay, que no fundo transforma o smartphone num TPA virtual, portanto aceitando pagamentos com multibanco, Visa, Mastercard, Union Pay, e o MBWay com número de telemóvel ou com o QR Code. Portanto, uma app que foi também desenvolvida no ano anterior e, portanto, que facilitou também bastante os negócios das empresas, podendo ainda ser feita a integração com o software de faturação da empresa e, portanto, acelerou também aqui um bocadinho o negócio digital das empresas. Temos também ainda a SwiftNet e o canal bancário, portanto, SwiftNet é um serviço para empresas de troca de mensagens financeiras pelos serviços da Swift, e que permite a reconciliação bancária através da emissão dos extratos MT 940 e 942 e a realização de transferências e débitos diretos, portanto, para empresas que utilizam os sistemas de software de gestão de tesouraria, os ERPs, os TMS, etc. O canal multibancário portanto, no fundo é um serviço semelhante, também para empresas que têm estes softwares de gestão de tesouraria específicos, mas que permite a comunicação direta entre os sistemas informáticos das empresas e os do banco, com base na troca de ficheiros através do sistema EBIX, não é? Do Standard Bancário Internacional, para além de também permitir a transferência dos extratos, as CEPAs, os confirmings e adicionar fornecedores às ordens de confirming. Portanto, tem toda uma panóplia de serviços também integrados de uma forma segura e automática, digital, destas transações. Por último, o Digital Payment Gateway, portanto, no fundo, que foi uma tecnologia também desenvolvida sobretudo para as empresas que vendem através do e-commerce, portanto fazem vendas online e, portanto, disponibiliza a aceitação de pagamentos não presenciais através das modalidades habituais, dos cartões de crédito, das referências multibanco, etc. E, no fundo, facilitam o negócio destas empresas na realização dos pagamentos online. Além disso, temos aqui a nota, mas que vou rapidamente dar, naturalmente toda a documentação digital inerente à relação bancária também está acessível através do Caixa Direto de Empresas e hoje em dia já não há extratos de papel nem comunicações de papel e também foi um grande avanço para bem também do planeta, não é?
Por último, eu gostaria aqui de ainda dar indicação, que também desenvolvemos durante o ano anterior e lançámos no ano anterior uma plataforma de apoio às empresas exportadoras, aqui especificamente para as empresas exportadoras, para a procura de digital de novos mercados de exportação. Portanto, sem as empresas se deslocarem, podem fazer uma primeira abordagem e, através do CAI específico da empresa e da nomenclatura combinada, encontrar ou pesquisar por países que eventualmente lhes interessem ou qual tenham alguma curiosidade em perceber se têm potencial de procura para o produto produzido por aquela empresa. Portanto, esta é uma plataforma que devolve uma informação sobre um relatório com informação sobre as exportações portuguesas e de todo o mundo para um determinado mercado, para aquele produto específico que é produzido pela empresa. Então, se estivermos a falar de queijo dos Açores, queijo Flamingo dos Açores, conseguimos perceber quais são os mercados com maior potencial de crescimento, com maior potencial de aquisição desse produto, quem são os principais concorrentes ao nível mundial nesse produto. E, portanto, de alguma forma conseguimos também, as empresas conseguem ter aqui acesso a alguma informação privilegiada, de forma gratuita, totalmente gratuita, e que basta entrarem em www.cgd.pt e entrarem no produto IAPEX, que é o instrumento de apoio às exportações portuguesas, e que foi um instrumento que foi desenvolvido em parceria com o Gabinete de Estudos Económicos do Ministério da Economia e com a Universidade do Minho, e, sobretudo, mais importante do que isso, não só, bom, poderiam dizer, bom, mas se calhar há outras plataformas que dão a mesma informação. Sim, há plataformas equivalentes, até o próprio AICEP relançou recentemente uma plataforma que é o acelerador das exportações, que terá naturalmente outras funcionalidades, de todo, outras funcionalidades complementares, mas devo dar aqui nota que a consulta desta plataforma é um primeiro passo para procurar novos mercados, para perceber nesses mercados de que forma é que corremos risco e quais são os produtos mais adequados para vender nesses mercados. Portanto, a utilização desta plataforma e a sua consulta devolve um relatório para os mercados que forem selecionados com os principais riscos, os principais indicadores e as percentagens de crescimento, mas também os produtos mais adequados para cada um desses mercados para exportar de forma segura. Portanto, penso que é uma grande mais-valia para as empresas do ponto de vista de começarem a iniciar a procura por novos mercados ou novos clientes, não só novos mercados, mas também novos clientes. E, portanto, era um bocadinho isto que queria mostrar e falar-vos sobre aquilo que têm sido os passos da Caixa no mundo digital de apoio às empresas e, sobretudo, na área internacional. Para terminar, só dar aqui umas breves notas sobre aquilo que podemos esperar no comércio internacional nesta fase próxima, sempre com as reticências que não sabemos como é que o mundo vai evoluir, mas há coisas que nós conseguimos, se calhar, dizer com alguma clareza e alguma certeza, não é? Não há dúvida que já se vinha a denotar ainda antes da pandemia um aumento da procura de produtos de cobertura de risco, portanto os produtos que falámos sobre trade finance, mesmo no âmbito mais restrito ou mesmo no âmbito mais alargado. Um maior foco de todas as empresas e todos os intervenientes nos mercados na digitalização de processos é uma urgência, é uma necessidade. Controle dos custos neste momento de crise é muito importante para que as empresas se mantenham competitivas, para que consigam responder a novos negócios e procurar investir se calhar em novos clientes e em substituição também das cadeias de fornecimento que têm, tentando simplificar. Às vezes há novas oportunidades que surgem, aquilo que parecem as ameaças de um mundo em crise tornam-se em oportunidades e é preciso que as empresas tenham a capacidade e a visão para as poderem aproveitar. E, portanto, a procura de novos mercados é fundamental, eventualmente o reposicionamento com produtos de maior procura ou reformulação dos produtos, perceberem que mercados é que eles neste momento são mais procurados e porque falávamos há bocadinho, Pedro, o ser humano adapta-se a tudo, não é? E as empresas também precisam de se adaptar aos novos tempos, porque no mundo não vai ser de certeza igual ao que era e portanto há necessidade de fazer esta transição para um mundo mais digital, com maior atenção às oportunidades e, sobretudo, correr atrás delas, não é? Claro, claro.
Muito obrigado, Alexandre. Acho que foi bastante elucidativo. Conseguimos aqui cumprir com o horário e com a informação que acho que era importante passar e espero que tenha sido interessante para todos os participantes. Nós vamos disponibilizar a apresentação da Alexandra, bem como os seus contactos, para que quem queira esclarecer mais dúvidas sobre este interessantíssimo tema possa fazê-lo também diretamente à Alexandra e à Caixa Geral de Depósitos. Isto também, o webinar foi gravado e, portanto, depois poderão aceder à respectiva gravação dos nossos canais da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. E enfim, é desejar a todos uma excelente tarde, uns próximos tempos que sejam muito positivos, que todos esperamos que sejam, e qualquer dúvida que tenham, contem com a Caixa e com a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa para vos ajudar em todo este processo de Trade Finance e nos processos de internacionalização em geral, que, como sabem, a Câmara de Comércio está a ajudar as empresas há mais de 185 anos a exportarem e a internacionalizar os seus negócios e queremos e acreditamos que continuaremos a fazê-lo durante muito mais anos e com o apoio da Caixa também, se possível, nos próximos 185 anos, pelo menos, também. E, portanto, espero que tenha sido útil. Alexandra, mais uma vez, muito obrigado, e à Caixa. Obrigado eu pela esta oportunidade também. Espero que também tenha sido útil para os participantes e, como referi há pouco, alguma questão e alguma dúvida adicional, estaremos ao dispor. Muito obrigado mais uma vez e dia 28 de julho teremos o próximo webinar da Caixa, que contamos convosco e com mais participantes ainda aqui em direto. Muito obrigado a todos e uma excelente tarde. Obrigado. Obrigada.